Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, vamos para nossa aulinha de matemática, né? Nessa aula, vocês farão a atividade de potenciação e radiciação, tá? Olha só. Vamos primeiro entender o que é potência, certo? Então, meninos, toda vez que você estiver a multiplicação de fatores iguais, é uma operação matemática que recebe o nome de potência. E esse símbolo que representa essa multiplicação, que é denominado de potência. Por exemplo, se eu tenho 5 vezes 5, quer dizer que eu tenho 5 multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, eu tenho um expoente 2. Eu tenho 5 ao quadrado, né? Então, aqui na minha potência, eu vou ter a minha base, que é o número que está sendo multiplicado, e o meu expoente quer dizer quantas vezes este número está sendo multiplicado, certo? Então, aqui, ó, o 5 é a minha base e o 2 é o meu expoente. O que significa 5 ao quadrado? Quer dizer que eu estou multiplicando 5 vezes 5, multiplicando 5 por ele mesmo 2 vezes, certinho? Agora vamos ver a leitura das potências. Como se lê essas potências? Como se lê a primeira potência? 3 elevado à segunda potência. A próxima, 2 elevado à quinta potência. 10 elevado à quarta potência. 7 elevado à décima potência. E agora, meninos, eu tenho uma tabelinha aqui que eu coloquei os resultados de algumas potências para vocês, tá? Para vocês verificar aí, ó. 2 elevado à quarta potência. Quer dizer que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Opa. Vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, certo? Aí, 4 vezes o 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho o meu resultado aqui, 16. Note que se eu vim dividindo esse número aqui, que é o meu resultado, por 2, eu terei o resultado da próxima potência, né? Se eu tirar um aqui do meu expoente, por exemplo. Eu vou tirar um aqui do meu expoente 4. Tá, 2 elevado à quarta potência. Eu vou tirar 1, vai ficar 2 elevado à terceira potência. Então, é só eu dividir este 16 pela metade, que eu já vou encontrar esse valorzinho. Mas, se você quiser, pode fazer a continha também. 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Note que se eu pegar esse 8 e dividir ele por 2, eu vou ter 4, né? Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 0 é 1. Aqui eu fiz a mesma coisa com o 3, tá? Com o 3 elevado à quarta potência, encontrei que é 81. Então, 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, tá? E assim eu já encontrei o meu valorzinho. E agora, 3 ao cubo, aí é só você multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes. E assim por diante. 3 ao quadrado, 9. Note, meninos, que tanto aqui em 2, quando a minha base era 2, tanto aqui, quando a minha base for 3, note que esses números aqui tá dando a mesma coisa. 2 elevado a 1 deu 2, 3 elevado a 1 deu 3. Note que a gente tem uma semelhança aqui. 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1. Então, vamos observar aqui e ver o que a gente pode concluir. Olha só. Toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é 1. Então, não importa. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Qualquer número. Isso serve para qualquer um.
tá bom? Então, se eu tenho 500 elevado a zero, é 1. Se eu tenho 50 elevado a zero, é 1. 2 elevado a zero, é 1. Assim como 3 elevado a zero é 1, 4 elevado a zero é 1, 8 elevado a zero é 1. Toda potência que tem o expoente 1 é igual à própria base. Olha a diferença. Agora é o seguinte, 2 elevado a 1 quer dizer que eu estou multiplicando 2 uma vez, então é 2. 5 elevado a 1 quer dizer que eu estou multiplicando 5 uma vez, é 5. 14 elevado a 1 quer dizer que eu estou levando o 14 uma vez, é 14. E 0 elevado a 1, 0, pronto, acabou, né? 0, tá? Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1 e qualquer número elevado a 1 é a própria base. Você tem a sua potência. Na potência, você tem a base, certo? Você tem a base, que é esse doisinho aqui. E você tem o seu expoente, que é 1, tá? Então, 2 elevado a 1, rosinha, base, azulzinho, expoente. Então, qualquer número elevado a 1, o resultado vai ser a sua própria base. Para a gente resolver os nossos probleminhas solicitados na apostila, a gente vai precisar saber resolver uma expressão numérica, tá? E para isso, é o seguinte, para você resolver uma expressão ou resolver um problema que envolva fatoração, radiciação, você precisa fazer a fatoração. E essa fatoração vocês já viram, né? Então, eu coloquei aqui, só pincelei para vocês relembrarem, porque você já sabe disso daqui. Então, em uma fatoração, eu tenho o meu quociente, que é o que eu quero fatorar, é aquele número que não é primo, ou seja, ele é divisível por outros números além do 1 e dele mesmo. E aí, eu vou pegar esse número e vou dividir ele, meninos, em números primos, ou seja, eu vou fatorando ele, né? Então, eu vou tentar os menores números primos primeiro e depois eu vou crescendo esses valores. Então, primeiro, eu vou tentar dividir por 2, tá? Não deu por 2, eu tento por 3, não deu por 3, eu tento por 5, depois por 7, tá? E assim por diante. Eu vou tentar fazer essa divisão somente com números primos, certo? Então, aqui, por exemplo, 360, deu para dividir por 2, que deu 180, e deu para dividir por 2 de novo, que deu 90, e deu para dividir por 2 de novo, que deu 45. Já o 45, se eu for dividir por 2, vai dar número com vírgula, não é verdade? Então, eu vou tentar o próximo número primo depois do 2, que é o 3. E assim eu encontrei 15, e o 15, quando eu dividi por 3, eu encontrei 5. Mas 5 não dá mais para dividir por 3. Eu vou tentar o próximo primo depois do 3, que é o 5, que deu certinho. Quando vocês encontrar o resto aqui, 1, somente quando você encontra esse resto, 1, que você para, tá? Somente quando encontra esse resto. Antes disso, não. Em uma fatoração, você precisa, tá? Em fatorar o número até encontrar o resto 1. E aí, o que vocês vão fazer no caderninho de vocês? Vocês vão juntar esse número, por exemplo, 360, você vai escrever ele em forma de potência. Então, 360, ao invés de você escrever 360 agora, você vai colocar assim, ó, vai colocar o valor dele em forma de potência. Você tem 2, quantas vezes aqui? 3 vezes. Então, 360 é a mesma coisa que 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E meu quadrado ficou bem feio, tá? Aqui é um 2. Então, aqui eu escrevi o meu número em forma de potência. 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quer ver se tá certo? Faz a conta. 3 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. Vezes 5. Aí você faz a continha. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5, 360, certo? Depois que vocês entenderem bem sobre a fatoração, aqui eu coloquei só um resuminho de radiciação, tá? E aí eu vou explicar a vocês como que tira o número da raiz, eu vou fazer isso com vocês, não vou explicar aqui no slide. Olha só, na radiciação, só para vocês entenderem,
que eu tenho aqui o índice da raiz do lado de fora. Por exemplo, raiz quadrada, o índice é 2. Raiz cúbica, o índice é 3 e assim por diante. Eu tenho radicando, que é o número que fica aqui dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 25. O 25 é o meu radicando. Eu tenho aqui o meu radical, que é o conjunto aqui com o meu índice e a raiz. E tenho o resultado, que é a raiz. Por exemplo, raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, 5 é a minha raiz. 25 é o meu radicando. E 2 é o meu índice, porque raiz quadrada tem índice 2. Só que a gente não coloca, né? E aqui, para resolver a expressão numérica, para resolver a expressãozinha, primeiro eu vou resolver dentro do parêntese, certo? Primeiro eu resolvo dentro do parênteses. Aqui dentro do parênteses eu vou resolver primeiro as multiplicações. Meninos, potência é uma multiplicação, então você resolve ela primeiro, certo? Então, depois que eu resolver dentro dos meus parênteses, eu venho aqui e resolvo dentro dos colchetes, tá? Então, eu vou resolver as minhas potências bem organizado. Eu não quero que vocês deixem o caderno desorganizado, tá? Eu tô tendo muita dificuldade para fazer a correção da atividade de vocês por causa da organização dos cadernos. De alguns, não são de todos, beleza? A maioria estão de parabéns. Não quero que você responda um na frente do outro aqui. Eu quero que você faça a expressão numérica do jeito que tá essa daqui, entendeu? É um debaixo do outro, não é na frente. Não tem esse negócio de colocar barra ao invés de colocar a sua fração certinha. Vocês não vão entender na hora de estudar. Se você não organizar o seu caderno, não tem como você entender. Então, primeiro aqui resolve o parêntese, como eu disse, depois vem para o colchete, depois você resolve as chaves. Aqui não tem segredo, olha só. Resolvi primeiro todas as potências. 4 ao quadrado deu 16, 2 ao cubo deu 8, 9 ao quadrado, 81. O resto eu só repeti. Depois eu fui resolver só dentro desse parêntese aqui, ó. Então, o resto eu vou repetir tudo do jeitinho que está, conservando o sinal de mais, de menos, a chave, o parêntese, conservando a multiplicação. E aí, quando eu chegar no meu parêntese, aí sim eu resolvo. 81 menos 80 deu 1. Pronto. Aqui eu vou resolver, tá? Só isso. Beleza? Depois eu vou tirar do meu colchete. Para me tirar do meu colchete, eu vou repetir o que não está no colchete, repito tudo e aqui eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, eu não posso fazer 5 vezes 8 mais 7. Eu vou fazer 5 vezes 8 primeiro e depois eu faço 7 vezes 1, certo? E aí, no outro momento, eu vou somar esse 40 mais 7, para mim não confundir. Não importa se você vai gastar muita linha, pode colocar um do lado do outro. O importante é vocês entenderem e deixar organizado. Então, aqui deu 47, 16 menos 47, sinais diferentes, mais com menos, subtrai, conserva o sinal do maior, deu menos 31, certo? Multiplicando por 3, menos 93. E é isso, meninos. Obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Faça a atividade com muito carinho, faça a atividade com muita atenção, organize os cadernos, escreva mais forte, tá bom? E manda a foto mais de perto. Boa semana, boa atividade para vocês e fica com Deus.